Tenha sempre confiança em Deus nos tempos de perigo, angústia e aflições. Parte 15, 19/7/2024. Esther, a conselho de Mordecai, ocultou sua religião com o propósito de obter uma situação que lhe permitisse proteger a causa e o povo de Deus. Mas por que essa ocultação? A ruína de toda a sua nação teria sido efetuada se um Deus misericordioso não tivesse interposto para evitar o golpe pretendido. Todo meio contrário à palavra de Deus promete aflição ao povo de Deus. Os crentes que ocultam a verdade para obter vantagem mundana podem felicitar a sua política quando são bem-sucedidas. Mas deixe-os olhar em volta, pois o perigo e a tristeza os perseguem. Fizeram um buraco na qual afundarão se um Deus misericordioso não impedir a tendência natural de sua conduta. Do espírito ousado e independente de Mordecai, podemos inferir razoavelmente que seu desejo de promoção de sua parente foi mais influenciada pelo zelo, pelo bem de sua nação, do que por qualquer visão de promoção privada. A vantagem de sua exaltação, a causa dos judeus cativos, o cegaria para o seu pecado. Quantas vezes os cristãos, raciocinando sobre o mesmo princípio, ignoram as leis de Deus? Jesus Cristo, por meio de seus apóstolos, separou seus discípulos do mundo para a observância das ordenanças de seu reino. Mas a sabedoria humana violou esta ordem e procurou proteção e poder para a causa de Deus através de um casamento com o mundo. Nos escritos dos apóstolos, encontramos em toda parte a distinção entre o povo de Cristo, que é chamado de cristão, crentes, santos, e o resto da humanidade, que é chamado de o mundo, e etc. Após o casamento de Esther com Assuero, agora não existe o mundo, pois cada homem na cristandade pertence ao que é chamado de igreja, ou pode pertencer a ela, se assim o desejar. Que este casamento tenha produzido alguns bons efeitos. Não sou eu que posso negar, muitas vezes por ter sido um escudo para o povo de Deus. Mas com todas as vantagens que já teve este casamento com o mundo, é proibido, pois o casamento é contrário à palavra de Deus. Ninguém poderia ter um lugar na igreja de Cristo, exceto aqueles que parecem ser seus discípulos. Quando o Senhor estiver sobre o muro que foi feito com um prumo em sua mão, os altos de Israel serão desalojados, e os santuários de Israel serão devastados. O maior bem possível para a causa de Deus não pode justificar o menor desvio de seus mandamentos. Deixe a própria arca de Deus cair, em vez de tentar sustentá-la com uma mão humana. Veja Amós 7:7. Misericórdia divina. Adoremos a misericórdia do nosso Deus, que avança no momento do nosso perigo para nos resgatar das consequências da nossa própria política pecaminosa. Ele poderia, com justiça, ter desistido de Mordecai e Esther para colher a recompensa de seus pecados. Mas como a conduta deles foi efeito da ignorância, ele os salva da ruína e os promove à honra. Sua devoção à causa de Deus é inquestionável. Ele não se esquece da glória do seu próprio nome e, embora o seu povo seja ignorante e pecador, ele olha para a perfeição da justiça do seu substituto, o seu filho muito amado. O mandamento do rei. Não é apenas a grande elevação de Amã foi providencial, mas a ordem do rei para que todos os referenciasse de maneira marcante também foi dirigida pelo conselho divino.
O favor do rei de fato teria naturalmente proporcionado respeito ao seu objetivo, mas a ordem real fez da negligência uma violação das leis do rei e expôs ao conhecimento dos outros servos que a divulgaram a Amã. Por que você transgride o mandamento do rei? Esther 3:3 é uma pergunta que mostra que a ofensa foi considerada não apenas uma violação da cortesia, mas uma violação da autoridade real. Sem este mandamento, Mordecai poderia ter escapado. O fato de Amã ter sido imediatamente informado sobre o povo ao qual Mordecai pertencia também foi providencial, pois ele não sabia disso antes. Se isso não tivesse sido descoberto, o corpo da nação judaica teria escapado dos perigos aos quais Mordecai estava exposto. Mas uma sábia providência cuidou para que este fato não ficasse oculto, para que seu nome pudesse ser glorificado na salvação de seu povo e na destruição de seus inimigos. Porque a descendência de Esther era desconhecida. Embora ela tivesse sido promovida à categoria de consorte de majestade, enquanto a de Mordecai foi notificada assim que sua ofensa. No entanto, os próprios outros servos não sabiam disso anteriormente. Foi nessa mesma ocasião que ele próprio descobriu seus parentes. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje, sempre, eternamente. Amém e amém.